Bom, além do... por último, né, mas não menos importante, vamos falar das desordens vasculares, hepáticas e portais, né? Lembrando que o ultrassom Doppler, ele já é uma técnica considerada de ultrassom avançado, né? Mas tem algumas alterações que a gente pode verificar no modo B, que sugerem que aquele paciente é ou não portador, né, de uma alteração vascular importante, certo? Dentre as alterações vasculares, uma que causa alteração, que a gente sempre tem que estar atenta a ela, é a congestão hepática, né? Geralmente, a congestão das veias hepáticas, ela vai estar associada à insuficiência cardíaca congestiva do lado direito, né? Se o retorno venoso pela veia cava caudal está comprometido, todo o retorno venoso das veias hepáticas também vai ficar comprometido. E isso vai causar o quê? Vai causar uma hepatomegalia, né, um aumento do volume hepático. O fígado vai ficar com uma hipoecogenicidade difusa, né, vai ficar mais escuro, e a gente vai ver congestão venosa, ou seja, os ramos das veias hepáticas, eles vão ficar mais calibrosos, né, sugerindo, então, congestão daquela região. E uma outra coisa que a gente pode ver em caso de congestão é o edema de parede da vesícula biliar, que é o mesmo princípio do edema de membro, por exemplo. Se a gente tem um comprometimento do retorno venoso, né, essa congestão passiva, ela pode provocar extravasamento de líquido, e esse líquido pode ser extravasado também, né, para a parede da vesícula biliar. Então, achado de edema de vesícula biliar em cães cardiopatas, né, do lado direito, do coração, é um achado relativamente comum, tá? E isso é o que a gente vai ver, né? Fica parecendo tronco de árvore, né? A gente vai ver uma árvore com troncos dilatados aqui, né? A gente vê ramos, né, das veias hepáticas com dilatação intensa, essas veias hepáticas que vão desembocar aqui na veia cava caudal, né? Então, elas ficam todas dilatadas. Então, a partir do momento que a gente consegue ver essa dilatação difusa dessas veias, a gente pensa, então, em congestão hepática, certo? Que geralmente está associada, então, a ICCD, né? E uma das coisas que a gente utiliza também para avaliar se está com gesto mesmo ou não, é a gente fazer a distensibilidade da veia cava, né, que utilizando o modo M mesmo, a gente vê se a complacência daquela veia cava está comprometida ou não, porque um paciente com gesto, a veia cava, ela não vai ter uma motilidade tão expressiva quanto um paciente que não está em congestão, né, que não tem aumento de volume, né, dentro daquela veia. Então, a gente também pode fazer essa avaliação, mas esse já é mais uma avaliação que a gente faz em avaliação de FAST, né, que é para ver mesmo o comprometimento volêmico do paciente, né, são outras informações que a gente consegue obter. Além da congestão, né, que é uma alteração que a gente consegue ver, isso aqui a gente consegue ver sem auxílio do Doppler, né, mas é claro que se a gente tiver um Doppler e ligar ele, a gente vai ver com maior nitidez que isso é vasodilatado e não é o quê? Não é ducto, né? Então, se tiver o Doppler, já ajuda a gente também nessa questão. Mas aqui a gente vê está dilatada e está desembocando aqui na veia cava. A veia cava nesses pacientes também fica gigantesca, né? É uma coisa que chama atenção, é a dilatação da veia cava caudal. No shunt portosistêmico, que a gente vai encontrar de alteração? Essa é a normalidade mais comum em cães e gatos, a normalidade vascular, que é congênita, né? Geralmente.
A gente está falando do congênito, né? Do adquirido, eu já falei para vocês como é que ele ocorre. No shunt porto-sistêmico congênito, então, é a alteração vascular mais comum em cães e gatos, e vai ser, o que vai acontecer nesse cão, nesse gato que tem essa alteração? O sistema porta, ele vai estar desviado por um vaso anômalo, a veia cava caudal, né? Esse vaso vai conectar o sistema porta à veia cava caudal, né? Que é a circulação sistêmica, ou a veia ásibus, né? Que as duas vão desembocar onde? No átrio direito, né? Então, parte do sangue que entraria no fígado via sistema porta, ele vai ser desviado para a circulação sistêmica, né? E isso vai fazer com que metabólitos que seriam processados no fígado, esses metabólitos são oriundos de onde? Né? São oriundos de tudo aquilo que é drenado para o sistema porta, que é o trato gastrointestinal e o baço, o pâncreas, tudo vai drenar ali para o sistema porta. Então, está cheio de metabólitos que precisariam ser metabolizados pelo fígado. A partir do momento que esses metabólitos caem direto na circulação sistêmica, a gente vai ter alterações que podem variar desde um mal-estar pós-prandial, né, que é aquele paciente que apresenta um mal-estar após comer. Por que que ele apresenta mal-estar após ele comer? Porque ele é um paciente que tem comprometimento da circulação, toda a circulação gástrica e entérica dele. Então, ele vai ter comprometimento digestório também. Então, ele pode apresentar esse mal-estar pós-prandial. E também ele pode apresentar até alterações é, que, neurológicas, né, devido à circulação de metabólitos que não deveriam estar circulando, né, que não foram metabolizados. E isso pode causar a hepatopatia, é, a encefalopatia hepática, né, que é oriunda da circulação desses metabólitos que deveriam ter sido metabolizados. Só que em pacientes jovens, né, que são os nossos pacientes com alterações congênitas, eles podem ser assintomáticos, né? Geralmente o paciente ele vai apresentar sintomatologia, tem os que apresentam muito jovens, mas em geral eles começam a apresentar sintomatologia perto de 1 ano, 2 anos de idade. Aí que eles vão apresentar alterações neurológicas ou o que os donos relatam como comportamental, né? Que o cachorro come e fica quieto, né? Então a gente vai ter essas alterações também. E esse desvio, ele pode ocorrer de algumas maneiras, né? A gente pode ter o desvio portosistêmico extrahepático, né? A veia porta, ela pode desviar para a veia cava antes de entrar aqui no fígado. Aqui, no caso, a gente tem um desvio espleno caval, né? Ele está saindo da veia esplênica direto para a veia cava. Mas o mais comum da gente ver é o porto-caval. Ele sair aqui da veia porta direto para a veia cava. Relativamente ao mais comum. Esse espleno caval, a gente vai ver um vaso anômalo gigantesco saindo aqui da veia esplênica e caindo na veia cava, né? E o porto-caval, a gente vai ver só um ductozinho ligando a porta-cava aqui. E a gente pode ter também um porto ásicos, geralmente vai vir aqui da veia esplênica, um vaso anômalo, e vai ligar lá na ásicos. A ásicos, ela passa mais perto aqui da artéria aorta. Essa aqui que é a ásicos. Então, ele vai ligar a veia esplênica a ásicos. Aí é que a gente vai falar que é um shunt extrahepático porto-ásicos. Esse aqui é o porto-caval e esse o porto-ásicos. Ou o desvio pode ocorrer depois que a veia porta entrou dentro do fígado. Aí a gente vai ter um desvio portosistêmico intrahepático, né? E a gente vai ter aqui a presença do shunt ligando a porta à veia cava caudal.
aqui também, e aqui a gente tem aquele desvio porto-sistêmico adquirido, que é o que eu falei para vocês, que quando o paciente tem uma hepatopatia crônica, ele já até fez um esquema aqui do fígado crônico doente, tá vendo? Que ele tá com o contorno todo irregular, diferente dos outros esquemas, que tá com aumento da pressão aqui na veia porta, a gente vai ver essas ramificações aqui, vai ficar parecendo uma árvore mesmo, porque para aliviar a tensão aqui na veia porta, ele começa a formar esses vasos anômalos para mesmo diminuir, né, a tensão ali na veia porta. Então, são esses os tipos de shunt. Lembrando que, dentre os cães, o mais comum de ocorrer em cães pequenos são os desvios extrahepáticos, tá? Fora do fígado. Isso é uma maravilha, porque são os desvios mais fáceis de se corrigir. Dentre os cães de grande porte, o mais comum de ocorrer são os desvios portosistêmicos intrahepáticos. Então, se eu tenho um maltês com sintomatologia clínica de shunt, eu vou pensar num desvio extrahepático. Agora, se for um golden, aí eu já vou pensar no desvio intrahepático. E a imagem que a gente mais vai utilizar para pesquisa de shunt é essa do corte transversal dos 3 vasos que eu falei para vocês, que a gente vai pôr o paciente de decúbito dorsal, vai vir com o transdutor no lado direito do paciente, com feixe, com a marquinha de indicação voltada por dorso do paciente, para fazer o corte transversal aqui na altura onde a gente tem a entrada aqui chama porta hepatis, essa região aqui, que é a região onde vai ter a entrada da veia porta aqui no fígado, tá? Então, aqui na região da porta hepatis, a gente faz o corte transversal e vai avaliar aqueles vasos que eu já falei para vocês lá no começo da aula, né? A veia porta, veia cava caudal e a aorta. E o que é importante a gente fazer aqui nessa avaliação? Avaliar a dimensão dos vasos. Por quê? Um paciente que possui um desvio portosistêmico extrahepático, extrahepático, o desvio ocorreu antes do vaso entrar no fígado. O que vai acontecer, então, com esses vasos? Se o desvio ocorreu antes dessa porta hepática aqui, da entrada da porta do fígado, essa porta vai ficar com um diâmetro muito reduzido quando comparado com a cava. Por quê? O seu sangue está todo desviado para a cava, porque ocorreu antes, certo? Então, pacientes que têm desvio portosistêmico extrahepático, eles vão ter a veia porta reduzida quando comparada com a cava e com a aorta. E isso a gente já tem a relação estabelecida do que é normal e o que não é normal. Agora, se for um paciente que tiver um desvio portosistêmico intrahepático, a gente não vai ter alteração da relação. Por quê? O desvio vai ocorrer depois da região onde a gente faz a avaliação desses 3 vasos. Então, até aqui, o calibre da porta vai ser normal. A partir daqui, a gente vai ter o desvio, né, que vai ocorrer lá dentro do fígado, aí a gente vai alterar a alteração do calibre da porta. Então, na região onde a gente faz essa avaliação, pacientes com desvio intrahepáticos não vão ter alteração da relação do vaso, da veia porta em relação com a veia cava e da veia porta em relação com a aorta. Vai estar normal em pacientes com desvios intrahepáticos. Em pacientes com desvios extrahepáticos, a gente vai ter essa alteração. O que mais que a gente pode avaliar além daqueles vasos nesses pacientes? O paciente com desvio portosistêmico, seja ele intrahepático ou extrahepático, a gente vai ver o que? Um fígado de tamanho reduzido, porque é aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo da aula. É um paciente que tem comprometimento do suprimento sanguíneo dele, né? Porque 75, 80% do sangue que chega no fígado é via sistema porta. Se o sistema porta está desviado, a gente vai ter desvio de sangue e o que vai comprometer, né, o suprimento sanguíneo do fígado. A gente tem que utilizar
a janela intercostal direita, né, o 11º e 12º espaço intercostal, para acessar esse fígado que vai estar muito pequeno, a gente não consegue ver ele direito pelo acesso subxifoide, aqui, né, por baixo das costelas, a gente vai ter que olhar entre as costelas para avaliar. Lembrar que o shunt extra-hepático é mais comum em cães de pequeno porte, e o extra-hepático em cães de grande porte. E a gente vai visualizar o quê? Um vaso tortuoso e com um fluxo que a gente denomina de hepatofugal. O que isso quer dizer? Que o fluxo que tinha que estar indo para o fígado está fugindo do fígado, né? Ele está indo contra o fígado, em direção à veia cava caudal. Então, é hepatofugal e ele geralmente é turbulento. Ele é em mosaico, ele não é vermelho, ele não é azul. Ele é mais turbulento porque é um vaso que não é um vaso normal, né? Então, ele vai ter uma circulação ali também anormal. Geralmente, a gente vai ver o shunt terminando na veia cava caudal cranial, a veia renal direita, tá? Então, a gente vê a veia cava caudal e vê o vaso chegando ali cranial, a veia renal direita, em geral. Quando a gente não consegue ver esse vaso terminando na veia cava caudal e a gente vê um terceiro vaso ali entre veia cava caudal e a aorta, né, aqui nessa região, se a gente vê um terceiro vaso aqui indo mais cranialmente, a gente já vai pensar em um shunt extrahepático portoázigos, porque ele vai entrar lá dentro da veia ázigos, que passa dorsal aqui, a aorta, tá? Mas é pouco comum. Mais comum da gente ver é realmente o shunt portosistêmico portocavo, e não portoázigos. E a gente vai ver o quê? O que eu falei para vocês já, a veia porta menor, em relação às outras, a veia cava caudal e a aorta, e até mesmo que as tributárias que chegam nele. O que são essas tributárias? É a veia mesentérica, a veia duodenal, elas vão estar dilatadas em relação à veia porta, tá? Que são as veias que drenam na veia porta, vão estar dilatadas comparadas com a veia porta em si, tá? E aqui só mostrando um exemplo para vocês de como que a gente vai ver isso na imagem com o auxílio do Doppler, certo? Esse aqui é um exemplo de shunt portosistêmico extrahepático. A gente vê a veia porta e vê um vaso que não deveria estar aqui neste lugar, desviando com um aspecto turbulento lá para a veia cava. Isso aqui é o shunt. Então, aqui sem Doppler colorido, a gente vai ver que a veia porta, ela vem de lá até com seu calibre normal, de repente ela desvia, é o shunt, aqui é o desvio extrahepático, e ela fica com seu calibre reduzido. Por isso que a gente vê ela com calibre reduzido lá naquela imagem que a gente faz dos 3 vasos, porque o sangue está desviando aqui nessa região, e aqui cranial, ao desvio, ela vai ficar com calibre reduzido, tá? E aqui também mostrando o shunt chegando aqui na veia cava caudal e o shunt chegando aqui, ó. Essa região que a gente vê lateral direita, a gente vê veia cava caudal, o rim direito tá aqui, a gente vai ver a veia renal drenando aqui para a veia cava caudal e cranial, que geralmente é a localização mais usual dos shunts. Cranial é a veia renal que chega aqui nessa região, a gente vai ver o shunt chegando aqui na veia cava caudal. Aqui só mostrando a veia porta, a gente tem um desvio, veia cava caudal e aqui é um shunt. E aquela que eu falei para vocês da relação dos vasos. Aqui é um corte transversal, a gente não está vendo a aorta nesse corte, mas só para mostrar que o diâmetro da veia porta fica muito reduzido em relação à cava. E por que a cava fica dilatada? Porque a cava está recebendo um volume maior de sangue devido ao desvio do sangue da porta para a cava, né? Então, a cava vai ficar dilatada também
quando comparada com uma cava de um paciente que não tem shunt, certo? Só mostrando que é outra imagem, mas é mesma coisa, né? Que é a veia porta dilatada aqui, dilatada normal, aí tem o desvio porto-sistêmico aqui, e a veia porta reduzida aqui. Agora, o shunt intrahepático, a gente pode ou não ter alteração do diâmetro do fígado, tá? Porque acaba que, quando tem desvio intrahepático, o paciente recebe um volume de sangue maior do que o paciente que tem o desvio extrahepático, certo? O shunt intrahepático, ele é mais comum em cães de grande porte, como eu já tinha falado. Ele pode ser que entrou a veia porta, entrou ali no fígado, ela pode ser desviada para a esquerda, que a gente vai falar em shunt intrahepático divisional à esquerda. Ele pode ser direcionado à direita ou central. É só a direção do vaso anômalo mesmo que tem essa classificação, né? Divisional à esquerda, à direita ou central. E a relação porta-cava, porta-aorta vai estar normal nesses pacientes. A relação entre a veia porta e a veia cava, o normal é que seja maior que 0,75. E da veia porta em relação à aorta, é normal que seja maior que 0,8. A partir, e no paciente com shunt intrahepático vai estar normal. No paciente com shunt extrahepático, essa relação vai estar menor, né? Porque a veia porta vai estar com calibre reduzido. Então, aí a gente já pensa em shunt. E esse é o artigo que fez esse achado, né? Que pacientes que apresentam um desvio, uma relação porta-aorta menor que 0,65, tem um desvio extrahepático porto-sistêmico, né, congênito ou idiopático de origem cirrótica, né, que é por hipertensão portal. Então, eles chegaram nessa relação, menor que 0,65 é shunt, certeza. Agora, os cães que apresentaram relação porta-aorta, porta-cavo, maior que 0,8 e 0,75, respectivamente, que são esses valores que eu trouxe aqui para vocês, não tem shunt extrahepático, né? 0% de chance de ter, 0% não, mas grande chance de não ter desvio extrahepático. Então, a relação dos vasos é importantíssima para a gente sugerir que o paciente tenha shunt ou não. Vocês viram que a relação eu posso fazer, basta eu saber o quê? Fazer o corte. Sem mexer com Doppler nenhum. Não precisa achar o shunt. Se eu vi que tem uma porta pequenininha e uma cava gigantesca, eu já penso em shunt, não preciso eu fazer mais nenhuma avaliação, né? O Doppler é importantíssimo, claro, mas para quem está começando que ainda não sabe usar a ferramenta do Doppler, só ver a alteração na relação desses vasos já é um grande indício de que se tenha um shunt ali naquele paciente, né? Então, por isso que é importante a gente saber fazer o corte para a identificação dos vasos e saber a relação entre os vasos, né? Para sugerir ou não presença de shunt extrahepático. Lembrando que o intrahepático não vai ter alteração. No intrahepático, o que a gente vai ver? Lá dentro do fígado já, esse aqui é um corte feito cranial, aquele corte dos 3 vasos, lá na altura de lobo lateral direito, por aí. O que a gente vai ver? A gente vai ver uma breubinha aqui, que é o vaso anômalo, ligando a veia porta à veia cavo. Então, é uma circulação muito grande. E é um cachorro filhote de grande porte, né? Então, é isso que a gente vai ver na maioria dos casos. Às vezes ele não tem sinal clínico nenhum, mas ele tem esse desvio aí, essa saculação, e é um shunt intrahepático, que não é um diagnóstico muito bom de se fazer, porque o acesso cirúrgico aí nesses casos é bem mais complicado do que no extrahepático, né? Mas acontece também. E aqui, ó, vê a porta, a cava e o shunt. A gente vai ter, então,
outros achados associados ao shunt. Agora, pensando nos dois, tanto o intrahepático quanto o extrahepático. Lembrando que no intrahepático, pode ser que a gente não vai ter uma redução muito significativa do volume do fígado, mas ele pode também estar reduzido, tá? Mas não tão significativamente quanto no extrahepático. Então, outros achados, né, além da gente avaliar ali a vasculatura, vão ser o fígado reduzido, né, por causa da hipoperfusão, que eu já falei para vocês, e outros achados em conjunto, que vai ser a renomegalia. Por que que o rim fica grande? O rim, a veia renal, ela vai drenar na veia cava caudal, certo? Ela não drena na veia porta. Se ela drena na veia cava caudal e a veia cava caudal está congesta, já por um aumento de volume que está sendo desviado para ela, então a gente vai ter também uma congestão venosa, né, que vai predispor, né, a essa renomegalia, nefromegalia, não sei, no livro eles trazem como renomegalia. Então, a gente vai ter rins grandes nesses animais devido à alteração mesmo da drenagem sanguínea, tá? Nesses pacientes. Outras alterações que a gente pode ver vão ser pacientes jovens que vão ter urolitíase, né? Então, eles vão ter cálculos que são consequências também de alteração do metabolismo desses pacientes, tá? Então, são pacientes jovens já com cálculo na bexiga, e também um outro achado que eu esqueci de colocar aqui é lama biliar. Em paciente jovem, também nos levanta a suspeita de que aquele paciente possa ter shunt, tá? Lama biliar e cálculo urinário em paciente jovem já levanta essa suspeita também. E ele vai ter outros achados. Bom, em relação ao conteúdo teórico, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou mostrar agora alguns casos e vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar em relação aos casos que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses casos é importante eu mostrar para vocês, até para vocês terem uma noção. Vocês estão vendo a tela, né? Tá tudo certinho aí. Até para vocês terem uma noção. Só você. Ah, então peraí. Acho que eu tenho que entrar aqui e mandar compartilhar de novo. Agora deu certo, né? Vou mostrar alguns casos, aí vocês podem também participar, tá? Só para vocês terem uma noção de como que vocês iriam descrever os achados no laudo, né, do ultrassom. Para a gente falar em descrição de anormalidades, a gente tem que pensar em como que a gente iria descrever um fígado normal. Lembrando que na descrição de qualquer estrutura, a gente tem que falar o quê? A gente tem que falar do tamanho daquela estrutura, da ecogenicidade da estrutura, da ecotextura, se está tudo dentro ou não do normal. Pensando em fígado, então, a gente vai falar o quê? Se os limites, né, se o fígado está dentro de dimensões normais, a gente vai descrever o quê? Que as dimensões estão dentro dos limites do gradil costal, ou seja, os bordos não estão ultrapassando o gradil costal, isso é um fígado normal, né, de tamanho normal. A superfície está lisa, ou seja, não tem irregularidades na superfície do fígado. As margens estão afiladas, ou seja, as margens não estão arredondadas, indicando hepatomegalia. Aí a gente pode só falar que a ecogenicidade e a ecotextura está dentro dos limites de normalidade. Lembrando o que é esse limite de normalidade? É uma ecogenicidade mais ecogênica do que o córtex renal e menos ecogênica do que o parênquima esplênico ou o ligamento falciforme, né? Ele é mais escuro do que o baço e que o ligamento falciforme. Então, isso que a gente tem que ter em mente. E a gente pode também falar da vasculatura portal, né? Porque paciente com redução de ecogenicidade, a gente vai ter o quê? Realce da vasculatura portal,
E também falar da vasculatura intrahepática que a gente está falando, das veias, tá? Se essas veias estão com calibre normal, porque aumento de dimensão de calibre de veia hepática nos sugere congestão, certo? A gente fala contra o calibre e trajeto dos vasos, porque se tem um vaso tortuoso daquele ligando uma veia porta, uma veia cava, e a gente já tem vasos anômalos no parênquima, né, que a gente vai descrever assim. E em relação à vesícula biliar, a gente vai falar sobre a sua repressão, se está com uma repressão normal, né, no caso de cão, menor que 1 ml por quilo, no caso do gato, menor que 2,4 ml, se as paredes estão finas e ecogênicas, né, que é o normal da gente ver, menor que 0,01 centímetro, e com conteúdo anecoico homogêneo normal, né, que é o normal da gente ver, é sem sedimento biliar. Então, agora vamos mostrar alguns casos. Esse fígado aqui, eu acho que é o fígado que a Fran estava falando lá, da pergunta dele. O que que a gente vê aqui nesse quadro, nesse caso? A gente tem um fígado que está hiperecogênico, com atenuação do feixe sonoro distal. Então, lá na parte de ecogenicidade, a gente já vai falar o quê? Aumento difuso da ecogenicidade com atenuação do feixe sonoro, sugerindo o quê? Infiltrado gorduroso no parênquima hepático. Além disso, o que que a gente tem aqui? Uma vesícula biliar apresentando parede dupla. O que isso nos remete? A edema, né, de parede de vesícula biliar, que pode ser edema por uma congestão, devido a uma ICC direita, por exemplo, pode ser choque anafilático, pode ser qualquer daquelas diferenciais que eu falei para vocês, hipoproteinemia também, né? Além disso, é um fígado que a gente vê o quê? A gente está vendo vasos. Se é um fígado que está infiltrado por gordura, a gente nem devia estar enxergando vaso direito, né? Mas nesse caso, a gente está enxergando os vasos até bem demais, né? Porque eles estão dilatados. Então, é um paciente que também tem congestão venosa, tem edema de parede, tem infiltrado gorduroso. Então, provavelmente, ele é o paciente que a Fran estava perguntando lá no começo da aula. É um paciente que é endocrinopata e cardiopata ao mesmo tempo. Provável, né? É claro que esses achados levantam a suspeita, mas aí a gente vai ter que pesquisar se isso é realmente verdade. E além disso, ele tem o quê? O que que é isso? Líquido, né? Então, ele tem efusão. É a Meriana. Nem sei quem É que é, a... não. Essa eu não sei quem é, não, mas provavelmente ele é cardiopata e endocrinopata. A gente também tem a CIT aqui, né? Então, tem todos esses achados indicando que tem uma hepatopatia difusa, tem congestão, tem edema de parede, então é um paciente que está infiltrado, que tem congestão, indicando que ele tem as duas coisas, né? Em geral. Pode ser a MEG, não sei, não lembro não. Aqui, outro caso de edema de parede da vesícula biliar. Esse daqui, se eu não me engano, é aquele caso que eu falei para vocês do Propofol. Era o único achado que a cachorra tinha. Era edema de parede de vesícula biliar. E eu não lembro se ela morreu, se ela não morreu, mas ela estava muito ruim. E não tinha nada que justificasse hemorragia pós-cirúrgica. Então, a gente pensou mais em choque anafilático mesmo pelo Propofol. Dizendo o povo lá que anestesiou ela que é comum, mas eu não sei. Que é comum não, que pode acontecer. Né? Então, só lembrar aqui das rosquinhas do Danette. E que outros achados, ó, essa vesícula, a gente já vê uma hiperplasia de mucinoide, mas não tem tanto sedimento. Então, não é uma vesícula que eu vou classificar ela como mucocele, certo? Eu tenho que descrever o quê? A gente tem que descrever que tem presença de sedimento biliar discreto, ou se a gente for graduar daquela forma que ela traz lá, a gente iria graduar ela como
2 ou 3, né? Porque não está ocupando mais que 50%, é um 2, é 25% isso aqui. Mas tem hiperplasia de parede, né? Então, é um paciente que tem que ser acompanhado mais de perto, com certeza. Mas essa hiperplasia também pode ser oriunda de quê? De uma colicistite, né? Então, tem que ficar bem de olho aqui nesse paciente e olhar os outros achados. Também tem aumento de, aqui é o ligamento falciforme, ó, a gente está com o fígado um pouco mais hiperecóico, mas ele não está tão hiperecóico quanto o ligamento falciforme, então ele tem um infiltrado mais discreto. E aqui no corte transversal, a gente também vê a hiperplasia de mucosa, mas não vê tanto sedimento. Então, não é um paciente que tem hiperplasia de mucosa, pode ser de uma colecistite, né? Mas não tem tanto sedimento, então ele não tem mucocério, mas é um paciente que tem que ser reavaliado, porque ele pode vir a ter a mucocério. E aqui já é um paciente que apresenta mucocele, né? Que a gente já tem um padrão estrelado aqui, né? Que tem essas raias. Então, já é classificado como uma mucocele grau 3. Mas se a gente fosse graduar o sedimento em si, seria um sedimento classificado naquele grau 4, né? Que já está mais que 50, mas ainda menor que 75%, né? Então, ele tem uma mucocele com sedimento aí grau 4. A gente pode fazer as duas classificações aí, pensando nesse paciente. Além disso, ele tem um discreto aumento de ecogenicidade aqui, mas a gente continua vendo o diafragma aqui, ó, os limites diafragmáticos muito bem, então não tem atenuação de feixe. Então, se a gente fosse classificar esse infiltrado gorduroso, ele seria classificado como discreto. Só porque o fígado, ó, esse aqui é o ligamento falciforme, está da cor do ligamento, né? Mas a gente ainda não tem atenuação do feixe. A gente ainda Ana, consegue você ver o... fala sempre que é infiltrado gorduroso, quando o fígado já está um pouco mais branquinho, Isso, a gente sempre pensa em infiltrado sempre. gorduroso. Uhum. E no caso de mucocele, você classifica então por conta dessas hiperplasias que tem na vesícula? Porque E pelo sedimento, né? Porque nesse caso aqui, ó, ele tem a hiperplasia, mas não tem sedimento, né? Agora aqui a gente já tem a hiperplasia e o sedimento, tem que ter os dois achados para classificar como mucocele. tem que estar acima de 50, pelo menos, por Isso, cento? por aí. Ou, porque quando tá com um sedimento muito discreto, ela pode ter só uma hiperplasia de mucosa ainda, mas é um paciente que pode desenvolver mucocele. Ah, tá. Aí tem que ficar de olho. Aqui é uma outra, a imagem ficou muito escura, mas isso aqui, gente, é uma vesícula biliar, mas é uma vesícula biliar que a gente está tendo dificuldade de visualizar ela, porque ela está meio murcha, né? E outra coisa que a gente vê é que ela está cheia de sedimento, e outra coisa que chama bastante atenção é o quê? Olha o tanto que o tecido gorduroso em volta está reativo. Então, tem uma esteatite focal intensa. Essa vesícula difícil de ver, parecendo uma massa, com essa aumento de ecogenicidade na periferia, sim, 100% de chance de estar rompido. Eu não sei o que foi feito aqui no quadro, mas a sugestão mesmo é de laparotomia, porque isso aí vai estar rompido, certeza. Tá vendo que tá uma massa a vesícula e tem o aumento de ecogenicidade aqui do tecido em volta. É bem sugestivo mesmo de ruptura. Aí você viu aí, Mariana, como é que fica? Vi, tem que ter essa reação, né? Tem que ter a reação para a gente sugerir que está rompido. Aqui já é um outro caso, que a gente vê o quê nesse caso? Um fígado.
com bordos totalmente irregulares, retraído, né? Ou seja, ele está pequeno, muita ascite, né? Fazendo com que a gente veja a lobulação do fígado e várias estrias hiperecóicas aqui no parênquima, né? Sugerindo fibrose. Então, esse é um fígado que é sugestivo de cirrose. Além disso, o que, que a gente consegue tirar de informação aqui nesse fígado, né? Além de que ele está com a dimensão reduzida e com contorno irregular, com áreas de fibrose, sugerindo a cirrose. Então, outra coisa que chama a atenção, olha a vesícula biliar dela. Tá vendo que ela tá com aquele aspecto de parede dupla? Tem edema, né? Nesse caso, que é sugestivo de cirrose, o edema provavelmente ele tem duas possibilidades de estar ocorrendo, né? Ou é devido à hipertensão portal, ou é devido à hipoproteinemia, ou as duas coisas, né? Então, a gente tem que relatar que é um paciente que tem edema da parede da vesícula biliar. Então, quando a gente vê essa imagem, não é muito legal, né? Que é o fígado mesmo em falência já. Agora, outro caso aqui, que eu não coloquei lá na aula, mas eu coloquei aqui nos casos. O que é isso, gente? Dentro da vesícula? Pedra. Pedra. Vários cálculos, né? Então, o cálculo biliar aparece dessa forma, como se fosse o cálculo dentro da bexiga. É o mesmo aspecto da imagem. A gente vai ver estrutura hiperecóica formando forte sombra acústica posterior. Além disso, esse paciente apresenta edema de parede, tá vendo? Que tá uma parede mais grossinha. Então, ele tem uma colecistite, provavelmente devido à presença desses cálculos, né? Aqui. Cálculo, formando sombra. Não sei o que era isso, não, mas deve ser poodle, né? 12 anos. Poodle ou pincher. São os pacientes que eu pego cálculo, é poodle e pincher. E é muito pouco frequente, ainda bem, né? Porque ficar tirando cálculo. Aqui já é um quadro mais diferente para vocês, ó. A gente tem um fígado com uma neoformação em massa, né? Por que eu falo massa? Vocês estão, não sei se vocês vão lembrar lá da primeira aula, mas isso aqui é escala, certo? Essa escala aqui, o 5 marca o quê? 5 centímetros de profundidade. Por que eu falo que é massa, então? Porque ela vai ter, com certeza, mais do que 3 centímetros de diâmetro. Então, passou 3 centímetros de diâmetro, já é caracterizado como massa. É uma massa, então, de bordos pouco definidos, seria a minha descrição, e de ecogenicidade mista, né? Tem área de cavitação aqui, tá vendo? Isso aqui que é o que a gente chama de área de cavitação, essa bolotinha aqui. Essa área de cavitação, com esse conteúdo anecoico lá central, a gente pensa em necrose, tá? Então, pensando que é uma massa de origem neoplásica, com um centro, uma área de cavitação, a gente vai pensar que é uma massa que tem uma área de necrose já, tá? Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter. Aqui também a massa, agora em outro corte, e a gente vê aqui a área de cavitação, né, sugerindo necrose tumoral. Quando a gente vê essas alterações, e tá vendo que tem um aumento de ecogenicidade aqui no contorno, também sugere que tem reação peritoneal e isso pode estar associado a sangramento, tá, da massa. Isso é relativamente comum nas neoplasias, a gente vê esses aumentos focais aqui, né, que sugerem pequenos sangramentos. Às vezes, o paciente, ele não vai precisar ter intervenção cirúrgica se for um pequeno sangramento, mas a gente tem que relatar, porque é um paciente que tem que ser acompanhado mais de perto também, né? Tem que fazer reavaliação. E aqui é outro caso, fígado. É um fígado com um contorno totalmente irregular, muita ascite. Esse aqui, como é um caso relativamente recente,
eu sei que ele fez uso crônico de doxiciclina. Então, suspeitou-se, levantou-se a suspeita, né, de que ele poderia ter uma hepatopatia medicamentosa, né, já evoluindo para cirrose. E aqui é o mesmo paciente, além disso, ele apresentava o quê? Ó, isso aqui que eu falei para vocês, quando a gente tem congestão, a gente vai ter uma dilatação aqui da veia cava. Tá vendo? Tanto que ela fica evidente, isso indica congestão, é, é um, um retardo, né, do retorno venoso da veia cava. Esse paciente, além de ascite, ele tinha também efusão pleural, então ele estava com um comprometimento do retorno venoso, né, também, né, então tinha dilatação da veia cava caudal também. Além de sinais de hepatopatia crônica aqui no fígado, já evoluindo para cirrose. Ainda é o bile, e a gente vê esse fígado totalmente reduzido em seu volume, né, com contorno irregular, essas linhas hiperecóicas que são sugestivas de fibrose, né, de uma alteração mais crônica. A vesícula biliar também tem edema de parede, tá vendo que tá com aquele aspecto duplo, mas é porque é um paciente que provavelmente tem hipoalbuminemia, né, por isso que tem edema de parede da vesícula biliar. E esse é só para a gente pensar, sempre que o ultrassom, a gente tem que associar ele, tentar usar o máximo de informações que ele pode nos dar, né? Essa paciente é a BUP, ela é uma Golden, ficou identificada errada aqui, mas é a BUP. É uma Golden de 9 para 10 anos, mais ou menos. E eu fui fazer o ultrassom dela, porque estava até suspeitando que ela tivesse com cistite, que ela estava fazendo, urinando bastante. Porém, e ela já tinha tido cistite outras vezes na vida. Porém, o único achado que eu achei foi edema de vesícula biliar, né, que é esse aspecto aqui de parede dupla. Mas, e como era uma Golden de 9 anos, que não tinha outros achados, o parênquima hepático está relativamente normal, né, não achei nem que estava com gesto, nem nada, aí eu fiquei pensando por que que ela estaria com esse edema, certo? Não tinha histórico de picada, de inseto, nem nada disso, e a única coisa é esse edema que me chamou a atenção. Só que, ao mesmo tempo que eu estava avaliando o fígado, quando eu fiz o acesso aqui subxifoide, eu consegui ver além dos limites do diafragma, né? Eu consegui ver tórax pelo corte do fígado. E o que que eu vi lá dentro do tórax? Quem chuta? Tá vendo alguma coisa aí? O que bate dentro do tórax é coração, certo? É líquido em volta do Isso, periférico. tem uma efusão pericárdica, né? Efusão pericárdica, ela causa o quê? Ela causa tamponamento cardíaco, né? Que é devido o líquido, o acúmulo de líquido aqui no pericárdio, ele causa tamponamento cardíaco, que é o quê? É quando a pressão aqui dentro do pericárdio fica tão alta que compromete a funcionalidade do lado direito do coração, né? O coração direito não consegue mais se expandir. Então, provavelmente, o que estava acontecendo aqui nesse edema? A paciente estava começando a querer entrar em insuficiência cardíaca do lado direito devido à presença da efusão pericárdica, né? Então, foi um achado discreto no abdômen que me deu esse alerta e eu fui olhar se tinha alguma coisa lá dentro do tórax, né? Que justificasse. E tinha. E além disso, do líquido aqui no pericárdio, eu vejo uma massa aqui, não sei se vocês estão vendo, mas, infelizmente, aqui no miocárdio tem um nódulo, ó, neoplasia.
Geralmente, a efusão pericárdica, ela está associada à neoplasia cardíaca, né? Então, é uma paciente que tinha efusão pleural, né, de origem de neoplasia cardíaca, e a única coisa que eu via no ultrassom abdominal era o edema de parede de vesícula biliar. Então, são achados que a gente tem que ter em mente, né, que pode estar associado a outra coisa. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Ninguém? O último, então. Essa é a Mel, paciente da Mariana. E, gente, eu fui fazer o ultrassom dela, que ela estava com dor abdominal. Mas ela é uma paciente que tem diabetes, né? Então, podia ter uma pancreatite, né? Então, tinha que fazer ultrassom para a gente descartar algumas possibilidades. Fazendo o ultrassom, eu via o que no parênquima hepático? Na altura ali de lobo medial direito, mais ou menos, né? Porque estava perto do corpo do pâncreas, perto ali da porta hepatis, né? Que é onde entra a porta. O que eu via? Eu via uma lesão focal com formação de reverberação no parênquima hepático, sugerindo o quê? Presença de gás. E eu sugeri, então, que essa lesão focal pudesse ser, então, um abscesso hepático, né? Devido a essa característica dessa presença de gás dentro dessa lesão focal, né? Que é essa presença dessa reverberação aqui, ó. Que é essa lesão focal aqui, de 2 centímetros mais ou menos. Essa cachorrinha ficou vários dias lá internada e a gente fez o acompanhamento dela agora e já não tem mais nada. Sumiu a lesão. Então, provavelmente era mesmo um abscesso hepático. E ela já teve abscesso pancreático, já teve abscesso em outros lugares. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ninguém? O que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao conteúdo teórico e os casos que eu tinha separado era isso, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, pode perguntar no grupo, no WhatsApp, não tem problema, pode perguntar direto para mim, se não quiser perguntar no WhatsApp. Deixa eu parar aqui a gravação.